identidade. Muitas das vezes vem para a igreja, não, porque o culto é legal. Na igreja eu vivo um clube social ali, eu converso com os irmãos. Irmãos, não é só para isso não. Irmãos, nós viemos para um objetivo, irmãos. Para a igreja, para um objetivo. Adorar o nome santo do Senhor. Porque nessa manhã já foi louvado que Ele é santo. Que Ele é santo. Ele é santo, irmãos. Então é isso, irmãos, que nós temos que ter na nossa consciência. Irmãos, que ainda que você, irmãos, esteja com seus polegares cortados, saiba que Deus, irmãos, é um Deus que restaura tudo e todas as coisas. Deus restaura aquilo que você perdeu em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, aonde Adoni Bezek tem cortado, irmãos, seus polegares, mas você olha, não, pastor, meus dedos estão perfeitos. Mas espiritualmente que eu estou falando, eu não sei quanto tempo você tem de crente, de evangélico, cristão, mas acredite que você hoje não é aquele mesmo cristão de quando conheceu Jesus. Irmãos, eu não sou aquele cristão que quando eu conheci Jesus, eu não posso falar, eu conheci Jesus, na verdade eu nasci no berço evangélico. Irmãos, então, eu me batizei com 15 anos de idade. Então, irmãos, não vou colocar cálculo, senão vocês vão adivinhar a minha idade. Eu tenho 3,4. Irmãos, e uma coisa eu aprendi: que os que confiam no Senhor são como crianças do céu, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém. Irmãos, ainda que vocês estejam com seus polegares cortados, a sua identidade, irmãos, eu me lembro quando eu estudei 2 anos e meio no Brasil, para papiloscopista. Os irmãos que meio leigo na situação, é como se fosse um polícia forense, né? Eu chegava numa área, um negócio criminal, uma área criminal, onde havia pessoa morta, e ali eu tirava digital do morto, foto, analisava e passava para a perícia. Então a minha função era o quê? Tirar digital de morto, né? Aí no crime, essas coisas. E, irmãos, e uma coisa que é interessante: o poder que tem uma digital. Muitas vezes você não consegue definir o cidadão com uma digital na sua mão, mas você consegue discernir quem é quem, irmãos, com seus polegares. Irmãos, o que me dá a entender que Satanás tem roubado, irmãos, a identidade, aquilo que o Senhor te deu. Porque, irmãos, a sua digital, a minha digital, foi o Senhor que deu. Foi o Senhor que deu, porque foi Ele que nos fez, irmão, foi Ele que nos criou. Então, irmãos, talvez o diabo roubou aquilo que Deus te deu. Talvez, irmãos, a alegria, a força, o ânimo. Irmãos, eu não sei o que o inimigo tem roubado na sua vida. Talvez, irmãos, a força de orar. Como eu disse, você não era mesmo aquele mesmo cristão. E quando você aceitou Jesus, talvez, irmãos, quando aceitamos a Jesus, irmãos, eu me recordo quando eu me batizei, irmãos, eu queria estar na igreja 24 horas por dia. Se tivesse culto de manhã, eu estava, à tarde eu estava, à noite eu estava, se tivesse vigília, eu continuava na igreja, porque, irmãos, eu tinha prazer de estar na casa do Senhor. Amém. Talvez era assim com você. E muitas vezes, aí, de repente, foi passando ano após ano. Começou a vir as provações, as lutas. E aquele fogo, e aquela brasa começou a se esfriar. E aquela brasa começou a criar cinza. E aquela cinza, irmãos, começou a se esfriar. Até virar algo morno. Algo morto. E talvez você espiritualmente esteja morto espiritualmente. Você está debilitado espiritualmente. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele vai te restaurar em nome de Jesus Cristo. Amém. Adoni Bezek, irmãos, sempre existiu e sempre vai existir. Verdade. Irmãos, quem é o nosso adversário? Satanás. A Bíblia fala, Pedro fala, que ele está ao nosso derredor, rugindo, bramando como um leão, procurando a quem tragar. Mas uma coisa, irmãos, que me dá fé e esperança, que ainda que Satanás venha ao nosso derredor, você sabe por que está ao nosso derredor? Porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que os anjos do Senhor estão ao redor daquele que os teme. Amém. Deus livra. Aleluia. Porque, irmãos, porque nós somos guardados pelo Senhor Jesus Cristo. Talvez, irmãos, Deus tenha dado livramento para você, que você
esse é meu servo, você passa. Aleluia. Muitas vezes não vê nem o que acontece, muitas vezes passa está percebido. Amém. Irmãos, mas você sabe por quê? Porque você tem a identidade de Deus. Aleluia. Você é aquilo que o Senhor criou. Você é algo, você é a criatura, aqui é o ápice da criação de Deus. Você é a coroa de Deus. Aleluia. Então, irmãos, Aleluia. Adonibezeque, como eu disse, todo o tempo existiu. Se nós formos pegar a história da igreja, quando a igreja começou a crescer, a perseguição da igreja, a história fala que a igreja, na época principalmente da Inquisição, ou na época da perseguição da igreja, irmãos, eles pegavam os cristãos. O Império Romano pegava os cristãos e matava. A história fala que morria 100, se convertia 1000. Morria 1000, irmãos, se convertia 10.000. Irmãos, e agora ia crescer, irmãos. E Adonibezeque achando que ia destruir, falava: não, agora eu já sei. Já que esse povo não morre, mesmo não querendo cortar o polegar dele, eles estão crescendo, então eu vou usar alguém, usou o Império Romano para começar a perseguir as igrejas. E como eu disse, morria 10, se convertia 100. Por quê, irmãos? Porque, irmãos, o povo via a alegria daquele povo, mesmo sendo chicoteado, mesmo morrendo, irmãos. O próprio João, quando nós lemos, a irmã leu, irmãos, já era um senhorzinho, irmãos. Fala que ele foi levado, irmãos, para a ilha. Ele é preso, ele tinha aproximadamente uns 120 anos. Irmãos, ferve-se azeite quente, fervor, irmãos, um grau horrível, irmãos, e joga sobre o corpo daquele homem, achando que aquele homem, irmãos, ia negar Cristo. A história fala que ali, irmãos, no meio daquela dor, no meio daquela situação, ele teve um encontro real com Jesus e escreveu o livro de Apocalipse. Irmãos, o que me dá a entender que em toda situação você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho, porque o Senhor, Ele é contigo em todo o tempo. O Senhor, Ele é contigo em toda situação. Irmãos, como eu disse, Adonibezeque, irmãos, ele sempre, irmãos, tem feito, irmãos, algo para querer cortar nossos polegares. Começou, irmãos, com a perseguição da igreja, achando que a igreja ia acabar. Matou mártires, irmão, matou Pedro, todos os discípulos, mas matou heróis da fé. Como eu disse, pessoas se convertiam, irmãos, com sacrifício, irmãos, com a luta, com a morte de muitos santos, irmãos. Morriam 100, se convertia 1000. Morria 1000, se convertia 10.000, irmãos, e a igreja foi crescendo. E Adonibezeque, sendo um vizinho, estratégia, falou: não, peraí, estou vendo que essa história, a força não dá. Colocar a força não dá. Estou vendo que esse povo, mesmo se eu for usar a força, esse povo não está nem aí para nada. Isso nós somos ver Adonibezeque, irmãos. Trabalha hoje ao ver que com a força nada conseguiu. Ele lançou outra estratégia. Começou a atacar os líderes evangélicos. Isso nós somos ver, irmãos, quantos escândalos têm acontecido. Quantos escândalos, homens de Deus, irmãos, têm se corrompido. Homens de Deus têm caído em adultério e prostituição. Homens de Deus, irmãos, que outrora, irmãos, eram baluarte, eram homens que falavam do Evangelho, irmãos, com autoridade, com poder, irmãos. E hoje em dia, irmãos, são folhas caídas. Foram homens que deixaram, irmãos, o seu patamar subir, irmãos, esqueceram, irmãos, de dar glória ao Senhor, irmãos. Começou a se engrandecer pelo aquilo que o Senhor havia confiado e cair. E Adonibezeque falou: olha, pega aí, eu já sei onde eu vou pegar este povo. Já que eu não consegui pela força, já que eu não consegui, matamos mártires. Quanto mais matava, mais se convertia. Então, vou atacar em outra área. Começou a atacar os líderes das igrejas, porque ele sabia que se atacando o líder da igreja, irmãos, os liderados também sofriam. Amém. Atacando o líder da igreja, irmãos, os liderados também sofrem. Então ele sabia que acabando, irmãos, com o líder da igreja, irmãos, muitos saem da igreja, se desviam, e é prato fácil para Adonibezeque. Porém, irmãos, a história nos conta que passando o tempo, até hoje em dia, o povo foi inteligente. O povo, em vez de olhar para seus líderes, começou a olhar para Cristo. Porque, irmãos, uma coisa eu vou te ensinar: não existe igreja perfeita, não existe um pastor perfeito, mas existe um Deus perfeito e poderoso, irmãos. Aleluia. Então, irmãos, o povo começou a abrir os olhos, e Adonibezeque viu, irmãos, que não adiantava
pessoa, irmãos, com uma outra estratégia, que tem acabado com a igreja, que tem colocado, irmãos, tem acabado, irmãos, de uma maneira sorrateira com as igrejas, que é a divisão. É a tal da fofoca, disse-me, irmãos, o que tem acabado, irmãos, com o ministério, rebelião, tudo isso, irmãos, são coisas que Adoni-Bezeque, são as brechas que Adoni-Bezeque começou a encontrar. Satanás, irmãos, Adoni-Bezeque é a tipologia de Satanás hoje em dia. São estratégias que Satanás tem colocado nas igrejas, irmãos, e tem tratado muitos, irmãos, e tem destruído muitos, irmãos, e tem botado o polegar de muitos, irmãos. Porque você vê, tem pessoas que estão na igreja hoje, amanhã está no mundo. Ah, irmão, mas por que você diz, não dá mais para mim? Mas por quê? Ah, não sei. Uma frieza, um desânimo, um cansaço. Irmãos, tem pessoas que deixam Jesus por qualquer coisa, por tudo e por nada. Se ela vai na igreja, talvez o pastor, por algum motivo, não cumprimenta ela, já não vou na igreja porque o pastor, ele é mais educado. Ah, não, já não vou naquela igreja porque as irmãs é assim, assado. Ah, não, já não vou naquela igreja porque os irmãos lá é tudo. Não, irmãos, nós temos que aprender algo, irmãos. Nós temos que olhar para a cruz, porque é de lá, irmãos, que vem o meu socorro e o teu socorro em nome de Jesus Cristo. Como eu disse, irmãos, Deus quer restaurar a sua identidade nesta manhã. Deus quer fazer você voltar, irmãos, ao primeiro amor com Ele em nome de Jesus Cristo. A alegria que você tinha e hoje você não tem de estar na casa do Senhor, aquela força que você tinha e hoje já não se encontra mais em você, aquela fé que você tinha, irmãos. Irmãos, aquela fé que você tinha uma força tão grande. Podia vir leão, podia vir urso, podia vir até mesmo gigante. Você o derrotava em nome de Jesus Cristo e hoje você já não tem mais nem força, irmãos. Quanto mais, irmãos, vontade. Mas nessa manhã Deus vai restaurar em nome de Jesus. Amém. Porque, irmãos, João no capítulo 14, no versículo 7. Eu gostaria que alguns irmãos, um irmão que achar, abra por gentileza. Apenas o versículo 7. Jó, capítulo 14, no versículo 7. Jó. Antes de Salmo, Jó. Jó ou Jó? Vamos, irmãos, assim entender. Jó. 14, 7. 14, no versículo 7. 7. Porque a esperança para a árvore que for cortada ainda se renovará. E Amém. serão os seus ramos. Pois há esperança para a árvore, que ainda que seja cortada, se renovará. Irmãos, está aqui uma promessa, irmãos, que Deus fez para aqueles irmãos que creem no Senhor, que ainda há esperança para você, ainda há esperança, irmãos, para mim e para você, pois ao cheiro das águas, irmãos, que continua no versículo 8, continua falando, pois ao cheiro das águas, irmãos, Deus traz vida. Irmãos, nessa manhã eu quero te dizer, ainda que Adoni-Bezeque cortou seus polegares dos pés, os polegares das suas mãos, eu quero te dizer que você não vai ficar desta maneira, você não vai continuar da maneira que você se encontra nesta manhã, porque Deus tem uma promessa para você, que Ele vai renovar tudo aquilo que foi perdido em nome de Jesus Cristo. Deus, irmãos, vai trazer, irmãos, vai trazer ânimo, o gosto, a alegria em nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque é o cheiro das águas, irmãos, que esta água, irmãos, que é a fonte inesgotável na minha e na sua vida, é Jesus Cristo. Irmãos, sem Jesus Cristo, irmãos, nós não somos nada e não podemos nada. Mas com Ele, irmãos, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Somos mais que vencedores, irmãos, em Cristo Jesus ainda. Como eu disse, pois há uma esperança. Ainda que a árvore foi cortada, ainda que seus polegares foram cortados, irmãos, ainda que você perdeu a força, a alegria, o ânimo. Por que, pastor, você está batendo nessa tecla? Eu não sei por quê. Mas eu acredito que nesta manhã alguém já perdeu o ânimo, alguém já perdeu a força, a alegria. Talvez você venha com o pensamento: Deus, eu estou pensando em mudar de igreja, eu estou pensando em ir para outro lugar, eu estou pensando em dar um tempo, eu estou pensando, Senhor, eu não consigo mais aquela igreja está na tua casa. Mas eu quero te dizer,
Adoni-Bezeque cortou seus polegares, meu irmão. Mas Jó capítulo 14 na sua vida vai chegar. Amém. Pois há esperança para você. Ainda que a árvore foi cortada, saiba que o Senhor vai renovar. Deus vai trazer à memória, meu querido, aquilo que te dá esperança em nome de Jesus nessa manhã. Deus vai restaurar, irmãos, tudo aquilo que foi perdido. Deus vai fazer polegares crescer na sua vida em nome de Jesus Cristo. Você vai ter força não só para andar, mas para pular, para caminhar da glória a Deus. Porque é isso, irmãos, que Deus quer que eu e você façamos, irmãos, adoramos ao Senhor em todo o tempo. Irmãos, é em todo o tempo. Porque, irmãos, pois ao cheiro das águas. Irmãos, eu não sei os irmãos, mas eu me recordo. No Brasil tem um litoral por nome de São Sebastião. Eu morei 5 anos lá, litoral norte de São Paulo. E um lugar de praia. E lá tem cachoeira também. E eu me recordo quando, não sei se os irmãos já têm a oportunidade de ir a algum lugar onde tem cachoeira. Irmãos, os irmãos veem que quando você chegar na cachoeira, alguns minutos antes de chegar na cachoeira, você já ouve-se aquele barulho. E quando está chegando perto, irmãos, antes de chegar na água, vem aquela brisa, aquelas gotículas, aquela brisa gostosa, aquela sensação de bem-estar. Irmãos, e quando fala o cheiro das águas, irmãos, essa brisa que está aqui nessa manhã, a presença, irmãos, talvez, irmãos, você nem chegou na cachoeira, mas aquela brisa que vem de encontro de você, aquele frescor, aquela presença, irmãos, ela faz toda a diferença. Irmãos, e nesta manhã a presença do Senhor é real em nosso meio. Amém, Senhor. A presença do Senhor, irmãos, ela é real na minha e na sua vida. Ela é real, irmãos, na minha e na sua vida. Basta eu e você crermos, irmãos. Amém. Que, como eu disse, o tempo é de mudança. O tempo é de mudança. Deus escolheu você, minha querida, meu querido, aleluia, para fazer a mudança. Porque, irmãos, glória como eu disse, a Deus, aleluia, o livro de Juízes era um livro de, irmãos, foi um livro de transição, um livro de mudança, onde o povo estava acostumado a ter um líder, Josué, que tomava a frente. Mas a história fala que Josué já havia morrido, já não estava mais no meio do povo. O povo se sentiu desamparado, mas Deus é aquele que não desampara ninguém. Então Deus, Ele jamais vai te desamparar. Deus, Ele jamais vai te deixar, meu querido, porque Ele é contigo. amém. E a história fala que quando eles pegam Adoni-Bezeque, irmãos, aquele homem que se julgava, irmãos, como eu disse, o Senhor do trovão, irmãos, se dá um trovão aqui, irmãos, a pessoa ouve, aqui no âmbito, dependendo da situação, a intensidade do trovão, você consegue ouvir. Era mais ou menos isso, a popularidade de Adoni-Bezeque. Imagina, irmãos, o homem que dominou 70 nações, um exímio estrategista. Irmãos, o que nos mostra que diante do Deus vivo, irmãos, não há ninguém tão grande quanto Ele. Não há ninguém maior que o nosso Deus. Não há ninguém maior que o teu Deus e meu Deus, meu irmão. Talvez, irmãos, olhamos para a dificuldade e achamos que a nossa dificuldade, nosso problema é grande, mas esquecemos, irmãos, de olharmos, irmãos, para o tamanho do nosso Deus. Então, às vezes, uma coisa eu aprendi: não adianta você chegar, olha Deus, aqui o tamanho do meu problema, não. Você tem que falar problema, olha o tamanho do meu Deus. Você vai ver, aleluia, que o seu Deus é infinitamente maior do que os seus problemas. Amém? É como você pegar uma moeda. Se você pegar uma moeda aqui na direção do sol, você não vai chegar ao sol, você vai apenas chegar àquela moeda. Sim ou não? Sim, porque ela está bem perto. É mais ou menos assim o seu problema, está bem perto. Mas quando você pega a moeda, coloca ela na direção do sol, irmãos, você vai ver que a sua moeda é tão pequenininha que o sol é infinitamente maior. Assim, irmãos, temos que ser eu e você entregarmos o nosso problema para o Senhor, porque Ele vai ver que o nosso problema não é nada. Bem, eu convido você a ficar de pé. Bendito seja o teu santo nome. Talvez nessa manhã, como foi ministrado, Adoni-Bezeque, por alguma situação, alguma circunstância, cortou seus polegares e você se encontra desanimado, fraco,
você se encontra abatido. Você sabe que você não é mais aquela pessoa que outrora tinha alegria de estar na casa do Senhor. Você é aquela pessoa que não sente mais a presença do Senhor como sentia tempos atrás. Você já não tem aquela alegria de Davi, né, de estar na presença do Senhor. Eu quero te convidar nesta manhã a colocar a mão no seu coração e falar: Deus, restaura. Senhor, faça voltar a alegria, Senhor, que outrora, Senhor, eu tive. Meu Deus, ó Senhor, faça voltar, meu Pai, aquele gozo, Senhor, aquela alegria, aquele ânimo, Senhor, que outrora eu tinha de estar na tua casa, hoje já não tenho mais, Senhor. Aquela força de orar, aquela força, Senhor, de jejuar, de ler a tua palavra. Eu já não tenho mais força, Senhor, de ler a tua palavra, eu já não tenho tempo. Talvez um tempo tenha me consumido, Senhor. Eu tenho tido tempo para trabalhar, para correr para um lado e para o outro, Senhor. E eu tenho sido falho contigo, Senhor, porque eu não tenho tempo para tirar um tempo contigo, Senhor. Glória a Deus. Nesta manhã, meu querido, Deus quer renovar seus polegares nesta manhã. Amém. Nesta manhã o Senhor vai renovar tudo aquilo, meu, que foi cortado, tudo aquilo que foi aniquilado por Satanás, tudo aquilo que o inimigo roubou, meu querido, tudo aquilo que o inimigo tirou de você. Glória a Deus. Tudo aquilo que foi tomado, Deus quer restaurar nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Curve sua cabeça que eu vou te falar: Deus, restaura. Você sabe o que você precisa, meu irmão, meu irmão. Comece a falar: Deus, restaura isso, Senhor. Restaura, Senhor, isso, Senhor. Restaura isso, Senhor, porque eu preciso. Aleluia. Restaura, Senhor. Torna a dar, Senhor, novamente, Pai. Pois eu necessito. Glória. Eu vou estar ministrando a sua vida. E eu creio que em nome de Jesus Cristo, Glória a Deus. o milagre do Senhor vai acontecer na sua vida. Amém. Eu creio. O milagre do Senhor vai acontecer na sua vida em nome de Eu Jesus. creio sim, Deus. E você vai ser uma história alegre para ser contada. Você ainda vai ter. Vai pedir a oportunidade aqui, vai estar falando: pastor, eu quero ter uma oportunidade. Amém, Senhor. Pois o Senhor restaurou os meus polegares e hoje eu estou alegre. Hoje eu estou forte na presença do Senhor. Hoje eu tenho gosto de estar na casa do Senhor.